Olá, hoje eu vou falar sobre um aplicativo chamado Come4 que simula a respiração celular. Ele foi desenvolvido pelo professor Eduardo Gallenbeck da Unicamp e ele objetiva mostrar então a variação da concentração de oxigênio e do potencial de membrana mitocondrial ao longo do tempo, à medida em que se adicionam a mitocôndria, uma simulação, de uma mitocôndria, e substratos respiratórios e também inibidores. Então a gente consegue ver ao longo do tempo uma redução dessa concentração de oxigênio numa câmara hipotética, o que sinaliza um aumento da respiração celular ou, eventualmente, quando se adiciona determinadas moléculas, há uma redução dessa queda, indicando então uma redução da respiração celular. Embaixo a gente vê então a variação do potencial de membrana mitocondrial, que indica o gradiente eletroquímico gerado entre a matriz mitocondrial e também o espaço intermembrana, ao longo da transferência de elétrons, acoplada ao transporte de prótons. Então esse gradiente ele é fundamental para que haja então a síntese de ATP. Então, para isso eu vou adicionar aqui, simular de fato um experimento no próximo slide, para mostrar para vocês como que isso é desenvolvido. Então, o aplicativo inicialmente ele mostra, tem uma explicação do que é feito, Isso é um experimento que é feito rotineiramente no laboratório, para quem trabalha com metabolismo bioenergético, com função mitocondrial, e ele mostra aqui um exemplo de um oxígrafo, indicando aqui uma câmara, que seria essa parte B aqui, onde se colocam, por exemplo, a mitocôndria isolada ou a célula, e a concentração de oxigênio, no laboratório, ela é medida através de um sensor, um eletrodo que mede a concentração de oxigênio nesse espaço. Então, quanto mais a célula respira, mais rápida é a redução dessa concentração de oxigênio da câmara. Então, basicamente, é assim que funciona. E esse aqui é o layout do aplicativo. Então, no gráfico maior a gente tem a concentração de oxigênio em função do tempo, e embaixo o potencial de membrana. Então, aqui nessa seta amarela, vocês têm a adição da mitocôndria, a adição das moléculas para medir a respiração. Você pode controlar a velocidade no qual o experimento acontece, pode dar uma pausa aqui e pode reiniciar, tá? Então, eu vou começar aqui a atividade, clicando aqui. Então, eu vou ativar o gráfico de potencial. Nem sempre é necessário, é interessante você ativar o potencial. Eu sugiro todo mundo a ativar esse gráfico para poder também pensar um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo. Então, eu ativo o gráfico e adiciono a mitocôndria. Então, a gente já consegue ver aqui uma pequena redução do consumo, da concentração de oxigênio e nenhum potencial. Então, eu vou dar um pause aqui só para não ir tão rápido, Eu vou deixar uma velocidade um pouco menor também. E eu vou adicionar, então, uma outra molécula, vou adicionar uma que vocês conhecem bem, que é o piruvato. Então, adicionando o piruvato, vejam o que acontece, Não cai tanto a concentração aqui de oxigênio e tem um aumento no potencial de membrana aqui. Só que se a gente olhar aqui, a gente precisa adicionar também uma outra molécula que é necessária, então, para uma etapa posterior da respiração. Eu não vou dar dicas agora sobre isso, porque a ideia é que vocês pensem um pouquinho sobre o que são essas moléculas todas listadas nessa tabela, tá? Eu vou fazer um exercício com vocês, para quem quiser, aprimorar esses conhecimentos. Então, eu vou adicionar aqui ADP e fosfato inorgânico. Essa segunda adição é uma concentração maior de ADP e fosfato inorgânico comparado a essa primeira aqui. Então, vou adicionar essa concentração aqui de ADP e PI. Então, observem o que acontece com a velocidade de queda da concentração de oxigênio com o potencial de membrana. Então, aumenta-se ainda mais o consumo de oxigênio e há uma redução aqui no potencial de membrana, quando adiciona ADP e fosfato inorgânico. Então, eu vou deixar rolando mais um pouquinho, só para vocês verem. Uma pausa aqui, só para não ir correndo muito o experimento. E agora eu vou adicionar uma terceira molécula, que é oligomicina, que vocês também já viram anteriormente. Então, observem o que acontece, quando a gente coloca a oligomicina. Então, há
uma redução, uma parada nessa queda do oxigênio, e olha o que acontece com o potencial aqui embaixo, ele volta a aumentar. Deixa eu dar um pause aqui de novo. Volta a aumentar, tá? Então, o que será que essa molécula estaria fazendo, né, na mitocôndria? O próximo passo, então, vou adicionar uma penúltima molécula, que é o FCCP, para vocês olharem o que acontece. Então, olha o que acontece com o potencial e a concentração de oxigênio. Vou dar uma pausa aqui. E por último, eu vou adicionar uma última molécula aqui, que é o cianeto. Então, observe o que acontece com a adição do cianeto. Há uma interrupção nesse consumo de oxigênio, ou seja, não reduz mais a concentração de oxigênio e o potencial de membrana aqui também não é alterado. Vou dar uma pausa aqui. E aqui a gente pode olhar, tem esse izinho que fala qual é a informação, né? Então, por exemplo, piruvato, se vocês clicarem aqui, aparece a estrutura da molécula do piruvato, né? Oligomicina também. Vocês conseguem ver aqui a estrutura, qual é a estrutura da oligomicina. E aqui você fecha, né, e volta então para o experimento. A ideia é vocês trabalharem essas moléculas que estão aqui e observarem o que está acontecendo lá com a respiração associada com o potencial de membrana mitocondrial, tá? Então é interessante para quem gostaria de aprofundar mais os conhecimentos e fixar o conceito de acoplamento e desacoplamento mitocondrial. Então eu recomendo bastante que façam esse experimento aqui. Então, voltando aqui, aí para reiniciar é só clicar nesse botão de cima, você pode começar um novo experimento, tá? Então, eu finalizo aqui essa explicação, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou disponível para tirar dúvidas.